paz para todos aí que nos seguem, né, nosso canal Respostas Heresias. Estamos aqui mais uma vez, né, para tratar de um assunto de que alguns desigrejados, algumas pessoas desinformadas ou pessoas que querem debater, né, sobre algumas questões bíblicas, estão deturpando alguns textos bíblicos e mostrando uma inverdade, que é exatamente a existência de líderes e pastores que Deus estabeleceu para a sua igreja. Muitos dizem que não existem pastores, que só Jesus Cristo é o pastor, pegam um texto lá de Jesus dizendo que vocês não têm outro Cristo, só existe um Cristo, só existe um guia, só existe um mestre, né? Um texto que nós vamos estar também depois fazendo um vídeo sobre ele. Dizem que o único pastor é Jesus. Então vou mostrar na Bíblia, nesse rápido vídeo aqui, textos bíblicos que comprovam que Deus estabeleceu para a igreja, né, tanto no Antigo Testamento, a igreja do Antigo Testamento, o Antigo Israel, né, que nós vamos dar só algumas citações, e no Novo Testamento, que é o que nos interessa nesse vídeo, tá bem? Então a gente vai ver que no Antigo Testamento Deus sempre levantou líderes, né, para estar à frente da sua igreja, para estar à frente da sua obra, para estar à frente do seu povo, né, desde os patriarcas Abraão, né, Isaac, Jacó, depois vem Moisés, José também lá no Egito, podemos dizer que foi um grande líder, né, do povo de Deus, também ali, mesmo estando no Egito, né, Deus levantou Moisés, levantou Arão, sacerdotes, levantou levitas, levantou líderes, juízes, profetas no Antigo Testamento. Sempre Deus levantou pessoas para estar à frente, né, de sua obra, para estar à frente do seu povo, para conclamar o povo, né, para serem seus representantes aqui na terra. E qualquer instituição humana ela não vai para frente se não houver uma liderança, não houver alguém que dê as diretrizes. Mas vamos para o Novo Testamento, que é o que nos interessa, e mostrar os textos bíblicos que a Bíblia fala sobre a existência de líderes e pastores. Nós vamos ver a primeira menção de que Deus chamou líderes para estar à frente da sua igreja foi o próprio apóstolo Pedro, aquele ousado apóstolo, né? Jesus o chamou lá no texto de João 21, versículo 16, a Bíblia diz que ele disse para Pedro, depois daquela confissão, depois que ele se arrepende, diz: apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro ali, né, recebeu vamos dizer assim, o chamado, né, para pastorear, para estar à frente, não só dos discípulos ali, para dar iniciativa. A gente vai ver que os primeiros passos de Pedro lá, quando aguardava o dia de Pentecoste, né, ele se levantou no meio da reunião para conclamar os apóstolos junto com a igreja para colocarem um novo apóstolo no lugar de Judas, que tinha sido suicidado. Então Pedro toma a frente e ele começa a pregar. Então Jesus chama Pedro, né, para ser o primeiro líder. E entre eles ali, Pedro se destaca. É muito interessante aqui. A gente vai ver isso na pregação dos gentios. Pedro foi pioneiro, né? Pedro primeiro pregou aos judeus, na época ali do Pentecoste, depois pregou aos gentios na casa de Cornélio, e foi um pioneiro. Então, Pedro já destaca-se como líder, além dos líderes que nós vamos ver ali, né, no início da igreja. Pedro, Tiago e João, que não era o Tiago, irmão de Pedro, mas já tinha morto, né? Mas Tiago, que foi o meio-irmão de Jesus, se tornaram líderes da igreja ali em Jerusalém. E Paulo lá em Antioquia, Barnabé. Então, sempre houve líderes, sempre houve destaque, pessoas que estavam ali para arrebanhar, para ensinar os novos convertidos. E Pedro foi uma pedra fundamental. Lembrando aqui que Pedro nunca foi o cabeça da igreja, que Pedro nunca foi o Papa, como o catolicismo romano ele tem tratado, né, aí com essa doutrina falsa. Pedro foi apenas um fragmento de pedra que Deus estabeleceu para dar continuidade à obra de Deus. Lá em Atos capítulo 20, versículo 22, Paulo falando aos líderes lá na cidade de Efésios, né, é muito interessante. Ele diz assim: cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. A palavra bispo aqui no grego significa anciões, pessoas idôneas. Não é a questão só de idade, mas pessoas idôneas, maduras na fé, né, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Então nós vamos ver aí, né, que Paulo, ele admoestou, né, aconselhou a esses líderes. E Paulo aqui deixa bem claro, não é, que Deus os chamou, Deus os constituiu bispos para apacentar da igreja de Deus. Então a expressão apacentar aí fala de um ofício de um pastor. A gente sabe que, biblicamente falando, numa expressão grega, o pastor não é um cargo, mas é uma função
né, que um bispo, que um presbítero, ele tem. Por isso que hoje nós denominamos algumas pessoas que estão à frente da liderança da igreja como pastores, por causa da expressão que o próprio Jesus usa, né, para Pedro, e Paulo também usa aqui para os líderes da igreja ali na cidade de Éfeso. Mas vamos lá mais adiante, né, sobre a questão de líder. Nós estamos mostrando os textos bíblicos, né, que comprovam claramente, né, a existência de líderes e de pastores, né. Efésios 4:11, Paulo diz assim sobre alguns dons ministeriais de liderança que foi doadas, né, por Cristo à igreja. Ele deu uns como apóstolo, e outros profeta, e outros como evangelista, e outros como os pastores e mestres. Então são títulos com dons ministeriais, né, para aqueles que estão exercendo liderança ou estão à frente de algum ministério na obra de Deus. 1 Tessalonicenses 5:12, Paulo fala do reconhecimento que a igreja devia ter sobre aqueles que lideravam e os ensinavam. Veja o que aqui diz o texto. 1 Tessalonicenses 5:12. Ora, rogamos vós, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Essa expressão grega, presidir, é de onde vem a nossa palavra presidente, né? Aqueles que estão acima, que estão encabeçando, né, uma liderança, o rebanho. Então é muito interessante aqui que Paulo fala sobre isso, né, para aquela igreja ali em Tessalônica. 1 Timóteo 3:2-8, né, Paulo dá um manual de conduta, né, para os obreiros que deviam ser exemplo da igreja, né? Diz assim a palavra do Senhor: e necessário, pois, que o bispo, olha a palavra bispo aqui de novo, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, e da mesma forma os diáconos. Ele dá uma série também de recomendações para que esses diáconos, que eram os serviçais da igreja, que eram os servos que auxiliavam os pastores, que auxiliavam os bispos, estavam ali, deviam também ser exemplo para o rebanho. E lá em Tito, Paulo recomenda, não é, que se estabelecesse líderes em cada igreja na ilha de Creta, porque a coisa estava, não é, precisando de ordem. E Paulo diz assim, lá em Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda não está, e que em cada cidade estabelecesses anciões, como já te mandei. Ou seja, em cada cidade, Paulo pede a Tito que ele estabelecesse anciões, ou seja, pessoas maduras, líderes maduros, ou presbíteros, né, para estarem ali. O bispo, que vem de episcopado, para estarem ali, para colocar em ordem a igreja. Então, isso fala de liderança, fala de pastores, de líderes, né? Hebreus 13:7-17 diz assim, o escritor chama os líderes da igreja e diz que eles são guias, né? E orienta, né? E orienta a igreja que sejam submissos a eles e que prestem obediência a esses homens de Deus, né? Que plantaram a igreja, que anunciaram o evangelho, que estavam ali para ajudá-los, para ensiná-los. E isso é claro. Vamos ler o texto. E lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitar-lhes a fé. Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submisso, porque velam por vossas almas, como quem há de prestar conta, para que o façam com alegria, e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então aqui, ele deixa bem claro, né, que os cristãos hebreus, eles tinham que prestar amor, consideração, submissão, obediência àqueles que estavam ali, velando pelas almas dele, ensinando ele, liderando eles, né? Isso aqui é um texto tremendo também, que fala também de questão de liderança e de pessoas que estavam à frente do povo de Deus. O apóstolo Pedro vai falar lá em sua carta, Pedro, capítulo 5, 1 Pedro, né, capítulo 5, versículo 1 e 2, assim, aos anciões, que eram os presbíteros da época, pois que há entre vós, então, Paulo está dizendo que existiam anciões no meio da igreja, existiam líderes no meio da igreja, né? Pedro, aliás, está falando isso, né? Rogo eu que sou ancião com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai, olha essa expressão apacentar novamente, que dá a ideia de pastores, o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Então Pedro aqui deixa expressamente algumas recomendações para aqueles governantes da igreja
que sejam um exemplo, que não vivam gananciosos, né, que não façam da igreja negócio, né? Então há muitas advertências acerca disso, mas isso não tira a realidade de que existiam líderes e que ainda existem, e devem existir sempre líderes, porque vai ter sempre pessoas que estarão precisando de liderança, serem ensinados, serem doutrinados, serem discipulados por aqueles que têm mais experiência, por aqueles que estão revestidos de dons de liderança, revestidos dos dons ministeriais para estarem à frente da sua igreja. É interessante que mesmo Pedro, entendendo que era um apóstolo, mas ele se considera no mesmo patamar daqueles anciões, daqueles presbíteros que estavam ali apacentando a igreja para onde ele havia endereçado essa carta. E a Bíblia vai falar de dons ministeriais, dons espirituais, que são também para a liderança, né? Que é o dom de administrar, dom de presidir e dom de governar. Todos estão lá em Romanos capítulo 12, versículo 6 a 8. Fala desses dons, né? Ensinar, administrar, presidir, que é governar. Então, todos esses dons falam de questão de liderança, né? Interessante que nós vamos ver também, para encerrar, para não ficar muito longo o vídeo, né? Lá, 1 Pedro 5 e 4, Pedro chama Jesus de supremo pastor, dando a ideia de que existem os pastores auxiliares aqui na terra. Então, se ele é o supremo, existem os pequenos pastores que ele instituiu aqui para estar à frente da sua igreja. Lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, vai falar também que Jesus é aquele que é o grande pastor das ovelhas. Então, se ele é o grande, existem os pequenos que estão aqui liderando, auxiliando, né? Porque Jesus não vai descer do céu para estar aqui ensinando. Então ele instituiu apóstolo e ele disse, fazer discípulos, e esses discípulos façam outros discípulos. Paulo escrevendo a Timóteo, não me lembro do texto agora, ele diz que, Timóteo, né? Assim como tu aprendeste de mim, ensina outros a serem também como eu, a serem idôneos para também esses ensinarem a outros. Então é uma questão dinâmica de você passar os ensinamentos. Não são líderes que vão estar passando os ensinamentos, né, da palavra de Deus. Então esses textos aqui são apenas textos que comprovam que existe a existência de pastores, né, biblicamente falando, e que hoje, mesmo com a Bíblia escrita, mesmo com as escrituras completas, temos sim pastores, temos homens de Deus aí pregando, homens de Deus ensinando. Eu sei que há muitos charlatões, há muitos mercenários, mas a Bíblia ela vai continuar, né, viva, eficaz, né, e mostrando que existem pastores. Então essa história de dizer que só existe um pastor que é Jesus, isso é no reino espiritual. Realmente ele é o supremo pastor, ele é o grande pastor das ovelhas, que cuida espiritualmente, que cuida de maneira divina, né, sobre nós, que é o cabeça da igreja, mas que ele deixou aqui homens de Deus, pessoas de Deus, para estarem à frente do seu rebanho, em nome do Senhor Jesus. Então que Deus abençoe a sua vida, espero ter esclarecido e desfeito aí essas heresias de analfabetos bíblicos, de hereges, né, de pessoas que se acham dono da verdade, que nunca estudaram a Bíblia a afinco mesmo, que nunca estudaram a Bíblia com honestidade e pegam os textos isolados, repetem como papagaio mentiras e heresias de outros e estão espalhando, disseminando, né, tudo aquilo que é contrário às Escrituras. Mas a Bíblia vai permanecer a mesma, a palavra de Deus não muda e está aí os textos comprovados, né, biblicamente, que existem pastores, que existem líderes e que sempre vai existir. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.